Olá, sejam bem-vindos ao canal de Cidadania e Vida Portuguesa. Meu nome é Talitiane e no vídeo de hoje irei mostrar para vocês um modelo gratuito de carta convite. Mas antes, peço que se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like aqui nesse vídeo e ative as notificações no sininho, porque assim toda vez que nós postarmos um vídeo novo no nosso canal, você será avisado. Carta convite. Um documento que gera muitas confusões e também controvérsias, né? Na verdade, esse é o nome popular do documento. Eu estou inclusive falando carta convite porque é a forma popular e mais conhecida. Mas na verdade a carta convite nada mais é do que o termo de responsabilidade, no qual aquele que emite esse termo se responsabiliza não só pelo alojamento, mas também pelas despesas daquele que vai ser o portador, ou seja, que vai ser o beneficiário do termo de responsabilidade, ou seja, da carta convite. E eu vou mostrá-los agora aqui no site como preencher e que implicações e responsabilidades tem esse termo de responsabilidade. Estamos aqui no Google e eu vou colocar CEF impressos. É isso mesmo, é no site do CEF que nós vamos obter esse termo de responsabilidade. Afinal de contas, nenhum órgão melhor do que você pegar, né, o modelo do próprio CEF. Afinal de contas, é para o CEF que você vai apresentar esse termo de responsabilidade. Vejam aqui, ó, impressos online, tem diversos, declaração de entrada, etc. Mas vamos lá. Termo de responsabilidade de fronteiras. Vejam que tem dois termos, tá? Ó, termo de responsabilidade de apenas e termo de responsabilidade fronteiras. Vamos clicar aqui no PDF, que é o termo de responsabilidade fronteiras. Abrir aqui, vamos aqui, ó, veja o documento. Esse documento você vai imprimir, pode preencher, ou então você pode preencher aqui, né, digitar, ou então imprimir, preenche manualmente, que aqui no final você vai assinar. Mas vamos lá, vamos aqui decifrar aqui esse termo de responsabilidade, ou como alguns chamam, carta convite. Vejam que tem aqui o artigo da lei, que ampara esse termo. Começa pelo nome. Aqui você vai preencher, no caso quem está emitindo, né? Aqui são os dados de quem está emitindo esse termo, ou seja, o cidadão português que reside em Portugal, ou então o estrangeiro titular, né, de residência, de título de residência aqui em Portugal. Vai colocar o nome, aí veja aqui que tem data de nascimento, fala a nacionalidade, o local de residência, aqui ó, local de residência, titular aí coloca aqui, documentos, você vai colocar, vai preencher aqui, emitido, válido. Aí agora o que é importante, o conteúdo. Essa pessoa aqui, no caso que quem está emitindo o termo de responsabilidade, declara assumir o compromisso de assegurar, vamos lá aqui, assegurar as condições de estada em território nacional, ou seja, alojamento, e ainda a responsabilidade pelo pagamento. Olha aqui, ó, veja, isso é muito importante. Por isso que eu disse que não é apenas alojamento, não é um convite para ficar na casa da pessoa, não, simplesmente não. Veja a responsabilidade. Vamos de novo aqui, ó. E ainda responsabilidade pelo pagamento das despesas necessárias ao afastamento, quando este seja necessário do cidadão, no caso, aí aqui vai preencher o nome do cidadão, no qual, ou seja, o beneficiário desse termo de responsabilidade, ou como popularmente diz, o beneficiário da carta convite, nacional que você vai colocar o país, portador do passaporte e aqui validade. E o que seriam essas despesas necessárias ao afastamento? Exemplo, vamos supor que por algum motivo ele foi afastado, aqui vai ter que ser afastado aqui de Portugal pelo CEF mesmo, pela polícia, né, de imigração, e passagem aérea, por exemplo. Esse é o exemplo que eu vou dar aqui. Você se torna responsável por essa despesa. Vamos lá mais um pouquinho. Ao signatário, repetindo, signatário é essa pessoa aqui, ó, é quem emite o termo de responsabilidade, ou seja, o cidadão português ou o estrangeiro titular de título de residência aqui em Portugal. Ao signatário, toma conhecimento que este documento constitui título executivo da obrigação anterior,
ou seja, dessa obrigação aqui de assumir o compromisso de assegurar as condições da estada e ainda da responsabilidade do pagamento. Então, se refere a esse trecho aqui que eu coloquei agora. Aí aqui coloca o artigo da lei. Aí continua. Ao signatário fica ciente, vamos aqui, ao signatário fica ciente que nas circunstâncias, deixa eu repetir aqui. Ao signatário fica ciente que nas circunstâncias que o acima identificado cidadão, ou seja, o beneficiário do termo, estrangeiro entra em território nacional, não lhe é permitido desenvolver qualquer atividade profissional remunerada ou não. Vejam, não importa se não é remunerada, ele fala remunerada ou não, porque nos termos do artigo, coloca aqui na sua atual redação, apenas podem exercer atividade profissional os titulares de visto adequado ou de autorização de residência. Então, mais uma responsabilidade que essa pessoa que emitiu, né, a carta convite, né, vou falar carta convite porque, como eu disse, é o termo popular, tem mais uma responsabilidade do emissor. O signatário toma ainda conhecimento que o favorecimento ou facilitação da entrada irregular de cidadão estrangeiro em território nacional constitui crime de auxílio à imigração ilegal, punido, está aqui na lei, está o artigo referido diploma. Então vejam aqui que há muitas implicações, não é simplesmente você emitir esse termo de responsabilidade ou carta convite, como muitos chamam, para que a pessoa fique na sua residência. Você também se responsabiliza por diversas outras situações aqui. Aqui é a data, a assinatura. Aí alguns vão perguntar, posso assinar, digitalizar e enviar por e-mail? Bem, o correto não é isso. O correto é assinar, preferencialmente reconhecer a sua assinatura, seja por um notário ou por um advogado, porque ambos são competentes para isso, e mandar esse documento na forma original para o portador do termo de responsabilidade. Mas na prática o fulano de tal, ciclano entrou com digitalizado. Pode acontecer? Bem, nós vamos falar aqui o que é correto. Nós recomendamos o que é correto. O correto é assinar, reconhecer o termo, reconhecer a assinatura e enviar o original. Se você quiser fazer qualquer coisa fora disso, você vai ficar ao poder discricionário do agente que, por acaso, exigir esse documento. Se ele não quiser aceitar o original, ele não está obrigado, o original não. Se ele não quiser aceitar o digitalizado, ou seja, que se digitalizar, você vai imprimir, então vai ficar uma cópia. Se ele não quiser aceitar essa cópia, ele não está obrigado. Então fica por sua conta e risco. Como vocês puderam ver agora, esse é o modelo oficial da carta convite, ou seja, do termo de responsabilidade elaborado que se encontra no site do CEF. É esse modelo que é aceito pelo CEF. É claro que na prática podem, surgir situações em que o agente que verificou esse documento aceitem um outro modelo, mas em tese eles não são obrigados a aceitar outro modelo, também não são obrigados a aceitar cópia. Então, se você quer ter mais segurança na hora de apresentar o documento, nada melhor do que apresentar o documento oficial, elaborado pelo próprio órgão que vai analisar a veracidade desse termo. Então, fiquem atentos, porque não é simplesmente um convite para uma pessoa ficar na sua casa. Existem muitas implicações, como vocês puderam acompanhar a leitura junto comigo. Então, não é simplesmente uma pessoa que vai passar um tempo na sua casa e que isso não tem responsabilidade nenhuma. Muitas vezes, o próprio agente do CEF, ele liga para o emissor dessa carta para confrontar informações que constam ali, inclusive, confrontar inclusive informações que são dadas pelo beneficiário, ou seja, pelo portador da carta. Então, fiquem atentos em relação a isso. E quem pode utilizar dessa carta, eu falo carta convite porque não tem jeito. Até eu mesmo sabendo que é termo de responsabilidade, o nome popular é carta e a gente acaba falando carta. Mas quem pode se beneficiar desse termo de responsabilidade? Tem que ser uma pessoa que você conhece, pode ser um amigo, pode ser um familiar, enfim. Porém, lembramos que estamos em tempo de pandemia, então o turismo no momento para pessoas que vêm do Brasil não está permitido a não ser nas ilhas. Como eu já disse aqui em vídeos anteriores, se vocês quiserem dar uma vasculhada aqui, que tem vídeos onde eu demonstro que o turismo está aberto em Portugal
parcialmente, porque continental não está, mas nas ilhas está sendo permitido o turismo para aqueles que vêm do Brasil, preenchendo alguns requisitos, é claro. Então, hoje, para quem pode se utilizar da carta convite? Normalmente, hoje, na atual situação de pandemia e restrições, está sendo mais utilizados para aqueles que podem, né, que se encaixam em situações de reunião familiar. E como eu falei, vale relembrar, o ideal é que seja enviado o original e com assinatura reconhecida, seja por notário ou por advogado, porque ambos são competentes para tal. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo, espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco mais do que se trata esse documento tão famoso que gera tantas confusões e também controvérsias. E caso vocês queiram vir morar em Portugal, seja através de nacionalidade portuguesa ou seja através também da concessão de visto, entre em contato conosco pelo nosso e-mail contato@cidadaniavidaportuguesa.com.